que o Facebook, Frank Ocean e a maior revolução que a gente teve na humanidade têm em comum? Esse aqui é o meu segundo vídeo, e no meu primeiro vídeo eu escolhi falar sobre redes sociais em geral, e eu tive a ideia de fazer vários vídeos falando sobre cada rede social, a história dela e o seu propósito. E a primeira rede social que escolhi foi o Facebook, porque o Facebook foi a primeira rede social que estourou a bolha e se tornou a rede social mundial, por assim dizer. E eu vou contar a história dela utilizando primeiramente o filme chamado A Rede Social, que é uma biografia do Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook. E A Rede Social é um filme de drama de 2010 que é muito reconhecido pelo seu storytelling e o seu jeito de mostrar o Mark Zuckerberg, da construção do seu personagem, e o jeito que eles mostraram como ele era um gênio, como ele era fora da curva. Mas o Mark Zuckerberg ele foi um estudante de Harvard, e o filme começa com ele tendo uma discussão com a namorada dele num restaurante. E os dois eles estão discutindo, falando muito rápido sobre assuntos diferentes. Às vezes eles falam sobre dois, três assuntos ao mesmo tempo, o que significa que eles não conseguem se comunicar muito bem. Eles até estão conversando, às vezes eles conseguem chegar numa uma conclusão, mas eles nunca se entendem muito bem, eles não estão numa mesma linha de raciocínio, e acaba que a mina dele termina com ele. Ou seja, ele tomou um pé na bunda. E quando ele tomou um pé na bunda, ele voltou no apartamento dele, conversou com vários amigos dele e se embebedou. Ele ficou bêbado e teve uma brilhante ideia de criar um site, com todas as garotas, inclusive a garota dele, da faculdade, no site, e disponibilizar com que as pessoas escolham se ela era bonita ou feia, se ela era gorda ou magra, se ela tinha um peito ou não. E basicamente ele jogou isso aí para toda a faculdade e deu muito certo. Aquilo foi o primeiro marco, assim, o começo da maior revolução que a história já teve. E por que isso é a maior revolução que já teve na humanidade? A humanidade, ela só se tornou o que ela é hoje porque nós somos seres sociáveis e comunicáveis. A gente consegue manter a informação e passar para nossas futuras gerações. Quando, por exemplo, o homem criou o fogo, ele não só criou o fogo, mas ele também passou para a próxima geração e deixou isso aí de forma maior, conseguiu passar essa informação adiante, fazendo com que crescesse muito e evoluísse muito rapidamente. E uma prova de que até hoje esse meio de comunicação e sociabilidade ela é importante no nosso meio. Se você for ver, os maiores comunicadores hoje em dia, as pessoas mais sociais são as bem-sucedidas, são as que conseguem passar suas ideias melhores, são as que conseguem ganhar mais dinheiro. E é o jeito que a gente tem hoje em dia de conseguir crescer, por assim dizer. É um dos fatores que faz a gente ser bons, por assim dizer, bem-sucedidos. As pessoas que mais conseguem se comunicar são as mais sucedidas. E o que isso tem a ver com o Facebook? Depois dessa criação desse site, o Mark Zuckerberg ele teve um gatilho mental que ele viu que as pessoas se interessam nesse tipo de coisa. Então ele criou o Facebook, que é a primeira rede social que explodiu e estourou maiores bolhas possíveis. E eu acho que existe três pontos do porquê isso aconteceu. O primeiro, que ele criou a rede social, você conseguia fazer amigos, você conseguia acompanhar eles, saber o que eles estavam fazendo, ver com quem eles estavam se relacionando, as fotos que eles postavam.
E a segunda coisa é o status de relacionamento, que pode parecer algo muito besta, mas era algo que chamava muita atenção e chamava muito público para a rede social. As pessoas se interessavam pelas pessoas que eram solteiras, as pessoas queriam saber se as pessoas estavam namorando, se estavam casadas, e isso chamava muito público. E o terceiro ponto é que ele deixou as pessoas se comunicarem muito mais fácil, né? Você conseguia mandar mensagem para as pessoas, você não precisava ir até ela para conversar. E isso por si só já é a maior revolução, porque nós, como seres sociáveis e que dependemos dessa comunicação para crescermos, ele revolucionou o nosso jeito de se comunicar, o nosso jeito de criar a nossa rede social. Mas tá bom, aonde que o Frank Ocean entra nessa história? O Frank Ocean é um artista de R&B, um gênero que não era tão grande, mas que cresceu muito com a ida dele no gênero. E ele tem dois dos maiores álbuns de R&B e mais bem reconhecidos até hoje, que é o Orange e o segundo que é o Blonded. E nesse álbum Blonded, que até hoje é muito escutado, muito reconhecido e muito atual, dentro desse álbum existe uma música chamada Facebook History, que fala sobre a história de um casal, onde a mulher queria que o cara fizesse amizade com ela no Facebook e trocasse o relacionamento dele para um relacionamento sério, mostrando que eles estão juntos. E o cara não queria. Ele não queria fazer isso de jeito nenhum porque achava que aquilo era algo meio besta e que simplesmente ele não precisava fazer isso. E aí a gente consegue ver os dois lados nessa história. O lado que realmente era alguma coisa besta, não era algo real, não era algo físico, não era algo que realmente importava, mas também pelo lado dela era só ele colocar que era um relacionamento sério e que eles estavam namorando. Isso deixa meio que escancarado o nosso jeito de se relacionar, de nós se relacionarmos hoje em dia, de nós se comunicarmos, mas também mostra a nossa fragilidade com nossos relacionamentos, como que eles vêm e vão muito rápido. E eu acho que essa música, ela mostra muito o nosso jeito de se relacionar hoje. Mostra bastante sobre essa revolução que teve, que eu considero uma das maiores, se não a maior revolução na humanidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido bem claro com o que eu quero passar. E que, voltando o que eu tava falando sobre redes sociais, é muito importante a gente saber o que nós consumimos e saber como que nós estamos nos comunicando. Novamente eu peço o like e o se inscrever, porque é muito importante. Mas acima disso tudo, eu queria ver vocês nos comentários dizendo se vocês gostaram do vídeo, alguma coisa que eu poderia melhorar, ou coisa do tipo. Então, é isso, valeu e até a próxima. Ah, e não se esqueçam de falar qual que é o próximo vídeo que vocês queiram assistir, se é realmente sobre rede social ou se é sobre outro assunto. Tem um assunto que eu realmente quero falar, que é sobre o Kanye West, que é um dos artistas que eu acho que é mais foda assim na atualidade, e não só na atualidade, mas em toda a história da música. Então é isso, deixa o seu comentário e falou. After sunlit days, one thing stays the same. Rises the